pessoal, tudo bem? Estou tentando rodar uma musiquinha aqui. A internet está meio devagar aqui. Me conta aí como que tá o som hoje? Tá chegando bem aí? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Paz do Senhor. E aí, melhorou agora? Tá chegando? Tá chegando o som agora, gente? Muito bem, então. Eu tô aqui tentando abrir, tô com a internet, tá bem difícil hoje. Mas eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência aí. E quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente hoje, acompanhando mais esse culto. E vamos iniciar com uma oração, então. Senhor Deus querido, Deus amado, nós te engrandecemos e te louvamos, Pai, porque mais um dia o Senhor teve misericórdia das nossas vidas, mais um dia pudemos experimentar da Tua graça e estarmos aqui, Deus, com condições de nos reunirmos online, ó Pai, para te louvar, para te engrandecer e para agradecermos, ó Pai, por mais esse instante que o Senhor nos permitiu viver, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque em todo momento da nossa vida o Senhor tem estado conosco, em todo instante da nossa vida o Senhor tem cuidado de nós e nós temos sim tido a oportunidade de experimentar desse cuidado a cada instante das nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor seja nossa companhia nessa noite, nos abençoe, venha ouvir o nosso clamor, ó Pai, e coloca no nosso coração um desejo de te buscar cada vez mais, de te adorar e te engrandecer, e que nós possamos realmente, ó Deus, prostrar as nossas vidas no teu altar, de coração contrito, para que nós possamos nos achegar próximos de ti, ó Pai, e vivenciarmos cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Oi, Janice. Oi, mãe, tudo bom? Evandro, Samuel, Marisete, irmã Marisete, seu senhor José Henrique aqui, o Pio. Oi, Noemi. Prazer ter vocês com a gente aqui. Vocês podem ver que hoje eu tô sozinho aqui hoje, né? Eu e a Amanda nos separamos momentaneamente. Ela teve um compromisso hoje, infelizmente ela não conseguiu trocar. E acabou que eu tive que vir sozinho para estar com vocês. Eu estou tentando abrir aqui, que infelizmente não está abrindo, uma matéria que eu achei, mas... Oi, Márcia, seja bem-vinda. Uma matéria que eu achei aqui, porque essa semana nós vimos aí, né, em todas as áreas das comunicações aí, seja através de redes sociais, seja através de telejornais, jornais escritos, revistas, né? Tem gente que não acompanha a revista, mas um lugar ou outro você acha ainda, né?
Nós temos vivido um momento muito triste, muito complicado em relação à igreja, né? A gente vem de uma, a gente tá já, né, aí vivendo essa questão da pandemia, quase 2 anos de pandemia já. Daqui a pouco a gente vira, né? Daqui a pouco a gente chega em 2 anos. O tempo tem voado, o tempo tem se encurtado cada vez mais e eu não estou conseguindo abrir aqui. Eu vou dar um refresh aqui para ver se abre. Eu queria falar com vocês sobre a questão do que está acontecendo lá no Afeganistão. Sei que muita gente, né, tá sabendo, muitos sabem até melhor do que eu, mas eu achei uma matéria muito interessante e eu tenho tido isso. Nós divulgamos, né, a missão divulgou essa semana, todas as igrejas divulgaram, todas as pessoas que eu acompanho, que são cristãs, sejam pastores, sejam evangelistas, ou simplesmente membros de igreja, cristãos de verdade, têm divulgado, disseminado esse assunto, pedindo para que se ore pelo Afeganistão. Mas muitas das pessoas, nós não têm noção, e na verdade para a gente aqui, né, nós aqui ocidentais, é difícil a gente ter uma noção do que é o Islã, né, do que é o islamismo, do que é o Talibã, que o Talibã, o que o regime do Talibã influencia na vida das pessoas. A gente sabe e a gente está acostumado a ver as questões relacionadas ao homem-bomba, né? Eu acabei até desenvolvendo uma certa amizade com um marroquino, o nome dele é Mehdi, algumas pessoas já devem ter ouvido falar dele. Ele é, né? O pai dele não morreu. Ele é filho do. Como é que eu posso dizer? Do líder religioso do Marrocos. Ele é o primogênito do líder religioso do Marrocos. Ele mora no Brasil hoje, ele é refugiado. Ele foi o primeiro refugiado religioso do Brasil. E o que aconteceu? Ele estava sendo preparado para assumir o local do pai dele como esse líder religioso. Seja bem-vinda, irmã Janete, Deus abençoe, um prazer recebê-la a você aqui. Nós estamos falando a respeito dessa situação da igreja perseguida, né? Hoje mais a respeito do Afeganistão. E eu estou falando um pouco a respeito do irmão Mehdi, que ele, como eu estava contando, ele é filho do líder religioso do Marrocos, né? Do líder do Islã no Marrocos. E esse homem ele está abaixo somente do rei, né? Lá no Marrocos, ele conta que tudo é da família real. Você mora porque a família real te permite morar onde você mora. Tudo é da família real. O Mehdi conta que ele estava estudando ele estava sendo preparado para assumir o lugar do pai dele quando o pai dele morresse. E o professor da faculdade dele mandou que ele fizesse comparações entre o Corão, né? Comparações assim, ele queria que ele descrevesse as divergências entre o Evangelho de Lucas e o Corão, né? O Corão, para quem não sabe, Corão são os manuscritos do Islã, são os manuscritos do islamismo, né? Escritos desde a época de Maomé. Já vou falar um pouquinho sobre ele também. E é a Bíblia deles, né? É a Bíblia do Islã. E lá consta todas as definições de regra de fé e prática do Islã. O médico começou a estudar e ele foi fazer essa comparação entre o Evangelho de Lucas e ele alega que ele conta pra gente, né, que ele chegou pro pai dele e falou: pai, eu não entendo o que está acontecendo, eu leio esse Evangelho, eu não consigo entender.
Só para você ter uma ideia, para ele conseguir pegar a única cópia do Evangelho de Lucas que tem, né, declarado no Marrocos, ele teve que pedir uma autorização do rei para conseguir tirar essa cópia da Biblioteca Real, porque é o único local onde tem o Evangelho, eles têm a Bíblia separada nos livros lá, e ele conseguiu essa cópia, e o pai dele conversou com o rei, porque estão os dias todos juntos, né? Inclusive, eles moravam no complexo da Casa Real, e ele pede autorização para pegar esse livro. Paz do Senhor, irmã Valdirene, seja bem-vinda. Médio conta que quando ele não conseguiu entender, ele vai procurar o pai dele, e o pai dele falou assim, eu tenho uma ideia, você procura um pastor que eu conheci numa das missões diplomáticas do Marrocos, na Inglaterra, e vou te passar o nome desse pastor, porque esse pastor que você pode procurar ele, que ele nunca me falou, nunca tentou me evangelizar, mas ele vai ser bom para explicar para você. Ou seja, o pai do médio, ele achava que esse pastor não representava perigo nenhum, né, para a fé deles. O médio começa a conversar com o pastor através de e-mails, e o pastor fala para ele, vem para cá, vem passar um tempo comigo que eu te explico. O médio conta que ele passou um mês na casa desse pastor em Londres, e ele falou que o pastor nunca pregou para ele, mas tudo que ele perguntava a respeito do evangelho, o pastor explicava. Ele voltou embora, e ele volta para casa, e quando ele chega, que ele está escrevendo o trabalho dele, né, porque era um trabalho de conclusão de faculdade, e enquanto ele escrevia esse trabalho, ele estava trancado no quarto dele, e se aproximava a época do Ramadã, e ele, como primogênito, na casa dele, ele tinha que estar lá nas celebrações, ele ia partir o cordeiro que eles iam comer junto lá na celebração do final do Ramadã. Eu não lembro exatamente, porque nessa parte eu confesso para vocês que eu não entendo muito bem. Mas ele conta que um dia ele estava na casa dele, né, sentado no quarto dele, e ele fala assim, para vocês entenderem o que aconteceu comigo. Ele morava dentro do complexo real, né? A casa dele ficava ao lado da casa do rei. O Mehdi, ele cresceu junto com o príncipe, com o filho do rei do Marrocos. Eles estudavam na mesma escola, tiveram treinamento militar juntos, né? E ele conta que, como eles moravam no complexo do rei, para chegar na casa deles, quando vocês chegavam no portão, vocês tinham que passar todo o quartel do exército principal de Marrocos, passar depois do quartel, né, depois do exército, depois da infantaria, você passava pelos prédios dos ministérios, aí você chegaria no complexo do Palácio Real, aonde ia chegar na casa do Mehdi, né? E ele fala que as paredes da casa dele eram de concreto, as paredes tinham mais de 1 metro de grossura, né? 1 metro de largura, para proteger as pessoas que estavam lá dentro dos ataques. Ele conta que ele estava sozinho no quarto dele, e ele ouviu uma voz falando com ele, né? E era Jesus. E ele fala que aquela voz começou a conversar com ele e abriu os olhos dele. A revelação real do Evangelho de Lucas, aonde que ocasionou na conversão do Mehdi, foi dentro da casa dele sozinho, e Jesus falando diretamente no coração dele. E ele ficava abismado, porque ele falava que ele não conseguia entender, porque ele estava sozinho na casa naquele instante, e uma voz falava direto com ele. E aí ele retomou os e-mails junto com esse pastor de Londres, e ele perguntou para o pastor, porque o pastor nunca tinha evangelizado ele ou evangelizado o pai dele, e o pastor falou para ele, falou, Mehdi, eu nunca fui falar diretamente do evangelho para vocês, porque foi a estratégia que Deus me deu. Eu estava orando desde o dia que eu conheci o seu pai, há 20 anos atrás, todos os dias eu oro pela sua família, porque Deus havia me dito que algo especial ia acontecer na família de vocês, e ele se converteu. Por que eu estou falando isso? Né? Mehdi, ele viveu, quando ele contou para a família dele, porque ele não conseguiu esconder mais que ele seria um cristão, que ele era um cristão, que ele havia abandonado o Islã, porque assim, para a família islâmica,
um filho, principalmente o primogênito, né? E principalmente o primogênito do líder religioso do Islã naquele país. Quando ele abandona o Islã, desonra a família toda ao ponto de vista do ponto de vista do Islã, né? Do ponto de vista do país, da religião deles lá. E quando o médico contou para o pai, contou para a mãe que ele havia se convertido, que Jesus havia falado direto ao coração dele e que ele não ia seguir o Islã mais, ele teve que vir fugido, só com a roupa do corpo e com o dinheiro que a mãe dele deu para ele. Ele havia vindo fugido do Marrocos para o Brasil, por orientação do próprio pastor, para que ele não fosse morto pelo próprio pai. Então, diante disso, a gente consegue entender as imagens que a gente viu essa semana. Muita gente falou que era fake news. Eu acho difícil, porque a partir do momento em que o Talibã estabelece um regime, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal que é do movimento Talibã, ele é jihadista, né? O que é um jihadista? É um cara que segue a jihad, né? A guerra santa, a guerra que eles proclamam lá, haver desde a época de Ismael, né, e Isaac. Eles não aceitam quem não é do Islã, eles não aceitam quem não é ligado ao Islã, e eles têm repulsa contra o cristão. E aí, por isso, nós temos essa situação tão forte que nós temos tido no Oriente Médio desde sempre, a respeito da igreja perseguida, né? Eu tinha no meu coração falar com vocês a respeito da igreja, de uma das igrejas da Ásia, lá do Evangelho do Apocalipse, né? Mas da igreja de Filadélfia, né? Até pela localização dela, eu gosto muito. Não sei se vocês sabem, algumas pessoas sabem. Eu tenho uma formação em história e gosto muito, eu tenho muito interesse nesse tipo de conhecimento, né? E quando eu estava na faculdade, nós estudamos a respeito de um livro de uma freira chamada Karen Armstrong, onde ela descreve o funcionamento e a ação a formação, aliás, do Islã. Ela conta toda a história de Maomé, ela conta Maomé era um cara que as visões que ele teve na caverna quando ele estava fazendo o jejum do Ramadã, na época estabelecido na época da migração para Meca, ele começou a ter alucinações, aonde ele disse que o arcanjo Gabriel apareceu para ele e descreveu todas as leis do Talibã, né? Todas as leis do Islã, aonde ele escreveu o Corão. E a partir dali começou a se formar algumas coisas, né? Para vocês entenderem o porquê dessa ação do Islã a respeito, quando a gente se assusta, né, com relação a questão dos homens bombas, né? Eles têm uma instrução desde a época de Maomé. Maomé trabalhou, ele foi até mercador de escravos. E ele falava que não era vergonha nenhum um homem se tornar escravo para se pagar uma dívida, e que aquele que não fosse do Islã, né, que não seguisse Maomé, ele deveria ser escravizado, e caso ele não aceitasse, ele deveria ser morto. Essa é a forma como o Islã trabalha. Eu sei que isso vocês estão cientes, né? Mas olha só, eu queria falar com vocês justamente isso. Eu consegui abrir aqui. Graça e paz, Luísa Plena Artigos Femininos. Um prazer receber você aqui. Na semana passada, Portas Abertas contou a situação no Afeganistão após a tomada de algumas cidades pelo grupo extremista do Talibã. Na verdade, agora eles estão em pleno poder lá no país, é por isso que está todo mundo desesperado para sair de lá, né? A emissora de TV de Al Jazeera divulgou vídeos exclusivos de combatentes do grupo entrando em Cabul, capital do país, e tomando o poder do Palácio Presidencial e declarando o fim da guerra de 20 anos. O presidente fugiu do país, e, segundo ele, para evitar derramamento de sangue e mais tragédias e mortes, né? O que ele fez é o que a gente está vendo, a única coisa é que ele tinha condições de viajar rápido, é o que a gente está vendo, aquelas pessoas desesperadas para conseguir entrar nos aviões, pessoas sendo correndo até a pé, viajando a pé para conseguir transpor
transpor as fronteiras do país para conseguir ir além, né, fugir. A tendência deles é ir para os países ao lado ali, né, como o Uzbequistão e o Tajiquistão. Eu tenho aqui alguns dizeres interessantes de uma pessoa que foi identificada como Samuel. O nome dele foi mudado para que não corresse risco, porque ele está lá dentro ainda, né? E ele diz o seguinte: tem sido dias tristes para os cidadãos do Afeganistão, e um momento ainda mais perigoso para ser seguidor de Cristo. É uma situação incerta para todo o país, não apenas para os cristãos secretos. Nossos corações estão partidos. Sabíamos que isso poderia acontecer, não estamos surpresos, mas isso não torna a dor menor, né? Os afegãos e os estrangeiros que moram lá no país, eles estão deixando o Afeganistão o mais rápido possível, né? A gente sabe que houve desocupação dos exércitos que estavam lá, e isso que abriu as portas para que o Talibã retomasse o regime lá, depois de 20 anos que eles estavam afastados do poder, né? Segundo o pessoal do Talibã, eles falam que eles vão ter uma abordagem mais tranquila dessa vez, mas a gente sabe que essa não é a prática deles, né? Eles vão injetar as leis de conjunto de leis islâmicas. Uma das preocupações que tem surgido é justamente por causa dessa pandemia que nós temos vivido, e existe a tendência para que eles proíbam a vacinação da população lá em relação ao Covid-19, e isso pode acarretar em novas ondas ainda a respeito da pandemia para todo o mundo, né? Porque mesmo com a entrada do Talibã, não se deixa de haver comércio, não deixa de haver migrações, e, né? Então há essa transposição do vírus aí através das pessoas que vão até lá. Lá esse Samuel ele comenta o seguinte: os cristãos secretos no país são especialmente vulneráveis diante dessa situação. Antes do governo talibã já se tinha muita dificuldade para viver de acordo com a fé cristã, pois tinham que mantê-la em segredo para amigos e familiares por medo da perseguição e até da morte. Agora, com o Talibã no poder, a vulnerabilidade dos cristãos aumentou novamente. Seria quase impossível ser um seguidor de Jesus no país. Estamos monitorando a situação, mas este é o momento para pedirmos a Deus que tenha misericórdia não só do seu povo, mas desse país como um todo, né? Então, isso nos leva a pensar, né? Primeiramente, eu acho que o primeiro pensamento que vem na cabeça de todo mundo: paz do Senhor, irmã Maria Helena, prazer tê-la aqui novamente, viu? Gostei muito da sua participação semana passada. O primeiro pensamento que a gente sabe que passa na mente de todo mundo é: nossa, graças a Deus eu não estou numa igreja perseguida. Há um tempo atrás eu vi um pastor, que inclusive é amigo do meu pai, pastor Elias Dantas, e ele viaja muito por Oriente Médio. Ele contava a respeito de umas mulheres que ele conheceu lá, e essas mulheres elas eram torturadas, elas eram mutiladas pelos muçulmanos por se dizerem cristãos. Uma delas, inclusive, havia tido sua língua cortada para que ela não pregasse mais o evangelho, né? Mas Deus foi misericordioso e operou um milagre, e mesmo sem língua ela continua falando, e ela continua pregando o evangelho lá. E ela trabalha justamente com essas mulheres que sofrem na mão do Islã, né? Nós devemos sim valorizar a liberdade que nós temos, né? Nós sofremos, sim, nós temos aumentado muito a perseguição na igreja. Não sei se vocês têm percebido isso, mas a perseguição contra a igreja no Brasil tem aumentado. Mas a nossa perseguição aqui, ela é em âmbito sociopolítico, né? Mas lá não. Lá a perseguição ela é física. Lá os pastores eles estão firmes na missão ainda, né? Mas estão com medo porque eles estão sendo ameaçados de morte. Pastores estão sendo executados, cristãos estão sendo executados, as pessoas que têm Bíblia em casa estão sendo executadas, né? E eu achei interessante, eu quis trazer essa leitura dessa notícia aqui, porque ele tem uma orientação muito interessante.
ele fala, e eu achei muito legal, porque é um cara que lida com missões há muito tempo, e ele fala o seguinte: como orar pelos cristãos no Afeganistão? Né? Como eu disse, a primeira coisa que passa na nossa mente é essa: nossa, graças a Deus que aqui no Brasil a gente pode se reunir, a gente pode, né, nas condições que nós temos vivido hoje, se reunir, ou nós podemos fazer uma live dessa daqui para nos reunirmos para orar. Mas lá ele fala o seguinte: ore pelo pequeno grupo de cristãos no país. A situação ainda é incerta, né? Esse é o item 1 que ele coloca. Muitos não sabem em quem confiar. Peça para que encontrem força, sabedoria e paz nas promessas de Deus. Segundo, apresente em oração os deslocados. Os deslocados, gente, essas pessoas vão precisar de muita oração. Essas pessoas estão sendo expulsas de casa, né, pelo medo do que o Talibã vem fazendo lá no Afeganistão. Em outros países nós já havíamos visto isso. Mas as pessoas estão fugindo. Nós vimos isso recentemente na Síria, né, por causa da guerra. E agora nós estamos vendo no Talibã, lá no Afeganistão, por causa do Talibã. Essas pessoas estão criando ondas de pessoas refugiadas para outros países do Oriente Médio e do resto do mundo. Pode ter certeza que em breve nós vamos estar recebendo, sim, pessoas aqui no Brasil que estão fugindo de lá porque eles querem se afastar o máximo que pode, né? As mulheres, né? Nós temos que orar pelas mulheres que estão lá, porque nesses 20 anos em que o Islã não estava à frente do país, as mulheres estavam sendo incluídas na educação. Elas estavam, porque o Islã não permite isso. E agora elas estavam sendo incluídas na educação. Então elas estavam recebendo, aprendendo a ler, a escrever, a se comunicar, a desenvolver uma profissão. E agora com a volta do Islã não pode, né? Elas vão ser impedidas de alcançar essa educação. Essas mulheres, elas estão correndo risco de vida, porque se elas não concordarem com a situação que vai ser imposta, ela vai ser assassinada, né? Oração pelos doentes. Olha lá, como eu acabei de dizer, né? Os casos de Covid estão aumentando no país e os hospitais são limitados no que podem oferecer. Não há certeza de como o sistema de saúde será capaz de sustentar com o novo governo do Talibã. Ore para que esse sistema não entre em colapso, né? E por último, clame para que o país não seja um paraíso de extremistas. E aí entra algo que é extremamente perigoso, que a gente já viu. Acredito que aqui todo mundo vai lembrar da época do Saddam Hussein, também da época do Osama Bin Laden. Aonde esses homens estavam, havia reuniões de células extremistas do Islã, né? Os jihadistas, eles trabalham como células terroristas, eles são ligados, né? A única coisa, eu lembro disso na faculdade, um moço, um rapaz que estava comigo, que hoje ele é historiador católico, né? Ele é muito, muito ligado à Igreja Católica. Ele falava assim: a única coisa que nós cristãos temos a invejar dos islâmicos, né, dos muçulmanos, é que eles têm a convicção que eles têm, a firmeza de convicção que eles têm, que se nós cristãos tivéssemos 1/5 da convicção que eles têm, da disciplina que eles têm em relação à fé deles, o mundo todo seria cristão hoje. Eu guardei muito isso no meu coração, porque eu ouvi isso de uma pessoa que chegou na faculdade comigo alegando ser descrente, apesar de gostar muito da história da igreja. O governo do Talibã de 20 anos atrás é conhecido por facilitar organizações extremas islâmicas, né? E com o controle sobre o Afeganistão, o país poderia ser palco de uma nova geração de grupos terroristas. Então, o que eu queria colocar para vocês, né? A gente tem falado sobre esperança, a gente tem falado sobre firmeza, sobre perseverança, né? Sobre perseverar em permanecer na fé, naquilo que Deus tem colocado para nós, né? E nós devemos sim, mas agora nós também devemos perseverar em oração para que essas pessoas aqui perseverem. As notícias não são boas a respeito do Afeganistão, porém nós temos que nos firmar nas notícias que nós temos recebido de outros pastores, de outras missões, no que diz respeito
a forma como Deus vem agindo. Isso mesmo, isso aí é uma prática do Islã desde o início, desde a formação lá com com Muhammad, né, com Maomé. As meninas adolescentes estão sendo tiradas das famílias e entregues aos soldados talibã para engravidar e aumentar os seguidores do Islã. Isso é uma prática que o Islã nunca diminuiu. Na verdade, o que acontecia? Enquanto os países ocidentais incentivam a diminuição de reprodução das famílias, né? Incentiva-se que se tenha 1 ou 2 filhos, no Talibã é diferente. O incentivo deles sempre foi: as famílias têm que ter 10, 12 crianças, porque você tem que criar soldados para o Islã. Isso vem também da época de Maomé, né? As práticas deles são essas. Quanto mais pessoas na família, mais gente para defender o Islã, mais gente para argumentar em favor do Islã e mais gente para lutar, tá, pelo Islã. E nós devemos agir de forma coesa em relação a isso, né? Eles nunca vão mudar essa situação. Não digo porque o pessoal tem que sair fazendo filho, a gente entende as situações, né? Mas nós temos que entender também, né, que isso também é uma ação do Satanás contra a instituição da família, que é um plano de Deus, né? A ordem de Deus foi para que dominar e se multiplicar, né? E nós, muitas vezes, nós temos em favor da economia, né, e dos planos que a gente tem vivido, nós temos diminuído essa situação. Bom, eu queria compartilhar isso com vocês justamente por causa disso, né? Mas antes de ler aqui a respeito das meninas, eu queria contar para vocês que existem outras situações que estão acontecendo também, né? Nós temos inúmeros, incontáveis testemunhos de pessoas que estão se convertendo porque Jesus está aparecendo para essas pessoas. E isso é fruto da misericórdia de Deus, isso é a ação de Cristo na igreja perseguida, mas também é a ação da oração pela igreja perseguida. Então, assim, eu queria dedicar esse tempo que nós estamos tendo hoje, única e exclusivamente para esse tipo de oração. Eu queria que você se colocasse mesmo na guerra aí, se você se prostrasse, que você fechasse seus olhos, porque nós vamos orar pela igreja perseguida, pelo Oriente Médio. Nós temos históricos, né? Nós temos o histórico, a formação, gente, a formação do cristianismo é no Oriente Médio. Jesus é hebreu, né? Jesus é judeu, foi o povo escolhido, né? E nós temos sim que orar, porque como a Bíblia diz que prosperam aqueles que oram pela paz de Israel, o principal alvo do Islã sempre foi Israel, né? E Israel representa aqui no reino, na terra, a Israel de Deus, que somos todos nós. Quando Pedro está em Troade e ele recusa a visão do lençol, daquilo que Deus oferece para ele comer, é um momento triste para o Pedrão, mas é um momento maravilhoso para nós, porque a partir dali se estendeu a salvação aos gentios, né? Jesus morreu por todos nós, mas o plano de Deus ele é completo. E a partir daquele instante, Paulo vai e começa a pregar aos gentios, e assim o evangelho se espalhou para chegar até nós, para que nós tivéssemos conhecimento da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos esse instante aqui, Pai, porque nós temos esse momento, porque nós temos acesso, Pai, a essa rede social para que nós possamos estar juntos, ó Pai, buscando ao Senhor e orando a Ti, Pai. Senhor, nesse momento eu me coloco junto com os meus irmãos, ó Deus, e nós queremos colocar além das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos clamar além daqueles pedidos que nós fazemos semanalmente, ó Pai, além daquilo que nós buscamos, ó Pai, para a melhoria da nossa vida, da nossa saúde, ó Pai. Essas coisas são extremamente importantes, Deus. Mas hoje nós queremos apresentar ao Senhor, ó Pai, um pedido especial de coração diante de Ti, ó Pai. Nós queremos clamar pelas vidas do Afeganistão, ó Pai. Queremos clamar, ó Pai, pelas vidas, pelas crianças, Deus,
Quantas crianças nós vemos, ó Pai, com um olhar assustado, crianças machucadas, ó Pai, essas crianças que estão de novo vivenciando, ó Pai, os terrores da guerra, Deus, que naquela região nunca passa, Deus. Nós vemos, se procurarmos, nós achamos fácil imagens de crianças, ó Deus, mutiladas por granadas, por mísseis, crianças assassinadas, crianças, Deus, abusadas, ó Pai, crianças que estão sendo, meninas, ó Pai, que estão sendo retiradas de dentro dos seus lares, ó Pai, da segurança do pai e da mãe, única e exclusivamente para se tornar procriadoras, ó Pai, a fim de dar soldados, ó Deus, para essa religião, ó Pai, para o Islã, ó Pai. Senhor, nós não aceitamos isso, Pai, e como filhos do Senhor, ó Pai, como pessoas, ó Deus, que sabem que o Teu reino, Deus, é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, queremos que isso seja estendido a essas pessoas, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus. Pai, eu quero pedir, ó Deus, em especial, ó Pai, pelos cristãos que estão lá no Afegão, ó Pai, pelos cristãos, ó Deus, no Afeganistão, ó Pai, que estão lá nesse momento encurralados, ó Deus, não sabendo muitas vezes como agir, ó Pai, e às vezes até duvidando de como fazer, ó Pai, porque se declaram cristãos, são assassinados, ó Pai. Como disse aqui o Samuel, os cristãos que já tinham que se esconder, porque eram perseguidos, agora estão tendo que se esconder mais ainda, fugir, ó Pai, tentando achar maneiras, ó Deus, de sobreviver em meio a um regime desse que é imposto sobre eles, ó Pai. Além disso, Deus, há as complicações sociais, ó Deus, aonde a ação do Talibã tem atrapalhado, Pai, a respeito da ação da vacinação e do controle da questão do Covid, ó Pai, a questão econômica, ó Pai, e do sistema de saúde lá inexistente, Deus, aonde os hospitais que já estavam saturados agora não têm condições nenhuma porque estão sendo proibidos de atender as pessoas, ó Deus. Senhor, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê refúgio, Pai, que o Senhor abra corações, ó Deus, Pai, que aqueles que têm no coração, ó Deus, em todo mundo, as pessoas que dizem que têm as missões no coração, ó Pai, que eles tenham amor por essas pessoas, ó Deus, que eles tenham, ó Pai, desejo de realmente, ó Pai, alcançar, ó Pai, essas pessoas através da Tua palavra. Mas, Deus, nós clamamos da estratégia, Pai, para que nossos irmãos não tenham que ser martirizados pelo Evangelho nesse instante, ó Pai. Sabemos sim que os Seus planos, ó Pai, estão se cumprindo, nós não temos dúvida disso, mas nós queremos pedir pela segurança da vida dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, Pai, porque eles têm feito a Tua obra, Deus. Eles têm tido a coragem, eles têm tido a força, o ânimo e a capacidade de obediência, ó Pai, de ir, de cumprir o ídio, ó Pai, de levar o Teu Evangelho até os confins da terra, Deus. Senhor, nós sabemos que ali nasceu o cristianismo, naquela região, Pai, no Oriente Médio, Deus, foi onde houve aprove ao Senhor, ó Pai, trazer para se tornar homem no meio de nós, para que a salvação fosse estendida, Pai, aos homens, Jesus, ó Deus. Sabemos, ó Pai, nós entendemos a perseguição, ó Deus, sabemos do plano do diabo a respeito de querer destruir o Evangelho, Pai, mas nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, nós nos prostramos diante do Senhor de coração contrito, ó Pai, de coração quebrantado, clamando por essas vidas, ó Deus, porque nós acreditamos realmente, Pai, que a oração dos Teus filhos em conjunto, Pai, o Senhor ouve, nós acreditamos, ó Pai, que acontece, que há ação e que nesse momento nós sabemos que vidas estão sendo libertas, ó Pai. Dá estratégia para a Tua igreja, Deus. Dá estratégia para a Tua noiva, Pai. Senhor, que nós possamos enxergar a igreja como um todo, ó Deus, e que nós tenhamos sim, ó Pai, a capacidade de trabalharmos para que a noiva seja realmente sem mácula, Pai. Que a igreja volte a ser uma igreja viva, Deus, avivada, com firmeza de espírito, ó Pai, no comprometimento, no comprometimento da ação da palavra, da pregação do Evangelho e da expansão do Teu reino aqui na terra, Pai. Nós clamamos, Senhor, tem misericórdia daquele povo no Afegão, Pai. Nós clamamos, Deus, visita, Pai, dá força para eles, continua operando milagres, ó Pai, e Senhor, nós queremos pedir principalmente agora, Pai, coloca a mão, ó Pai, e se revela, Deus, os muçulmanos, Senhor, às pessoas do Islã, como o Senhor já tem feito, Pai, porque nós sabemos, ó Deus,
Nós seguimos, nós entendemos e nós acreditamos no exemplo de Paulo, Pai, que ao ver a tua luz, caiu não somente do cavalo, mas as escamas dos olhos, e ele pôde enxergar realmente quem era o Cristo e quem era o Deus que ele jurava defender, ó Pai. Senhor, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, age naquele povo com misericórdia, com graça, com libertação, com segurança e proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir para vocês, eu queria pedir para vocês, se você tem, né? Geralmente a gente fala isso, se você tem algum pedido de oração para escrever aqui, nós temos colocado, eu disse que hoje nós íamos trabalhar principalmente a respeito do Afeganistão, mas nós anotamos os pedidos de oração aqui, né? E eu quero que vocês saibam que nós temos orado por todos vocês diariamente. Nós temos as pessoas que participam conosco, vocês são importantes para nós. Nós temos sido abençoados porque nós temos experimentado algo importante de Deus na nossa vida através desse trabalho que nós temos experimentado com vocês. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Eu quero pedir para vocês que vocês tenham mesmo um coração voltado para orar pelo povo do Oriente Médio, porque eles têm sofrido demais, né? Nós temos visto, isso é histórico, né? Todo local, todo país, isso é bíblico, aliás, né? Nós vimos isso na formação da própria Estado, né? Apesar de ter sido reconhecido só em 1948, o Estado de Israel, mas na formação da nação de Israel lá na Bíblia, quando o povo resolve tirar o governo das mãos de Deus para estabelecer um rei, nós vimos que muita coisa começou a desandar. Todo local aonde Deus é substituído por um sistema político que vai contra a palavra de Deus, nós temos visto que o povo tem sofrido, né? Desde sempre. Eu quero pedir então aqui para vocês, nós vamos fazer essa oração. Eu vou aqui orar pelo Denis, cunhado da irmã Janete, está no hospital para fazer uma cirurgia, e também aqui pelo pastor Jorge Pacobello, internado com miocardite. Gente, miocardite é difícil, para mim é difícil. Pedir para vocês estarem orando muito por ele aí, porque a miocardite é algo terrível. Oração pela irmã Janice, para Deus proteger ela e tirar o mal da sua família. Amém. Vamos orar então. Desculpa. É um pouco difícil para mim ver alguém sofrendo com miocardite, porque eu sei o quanto é terrível isso aí. As dores, a gente tem medo de sentir a dor que sente quando tem uma miocardite. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Pai nesse instante, Deus, pela vida do Denis, cunhado da irmã Janete, que está fazendo uma cirurgia, que está no hospital para fazer uma cirurgia. Senhor, visita aonde quer que ele esteja nesse instante, Pai, em qual hospital ele estiver nesse momento, Deus. Coloca a tua mão, orienta a mão do médico, Pai. Dá sabedoria, dá destreza, Deus. Que tudo que ele estudou na faculdade, tudo que ele treinou, ó Deus, seja posto em prática nesse momento, Pai. Traz a memória dele, Deus, todo o conhecimento, toda a prática, ó Pai, para que ele possa agir com firmeza, ó Pai, para que ele possa agir, ó Deus, com destreza e vencer essa situação que é a questão da cirurgia, Deus. Quero pedir em especial pelo pastor Carlos Jorge, ó Pai, que está internado com miocardite, Deus. Oh, Deus, tem
misericórdia, Pai. Ele vai fazer um cateterismo amanhã, peço a mesma coisa por ele, Pai. Guia o médico, Pai, na introdução do catéter, na ação da cirurgia, Pai, para que ele possa ser cuidado, Deus. Tira dele esse problema no miocárdio, Pai. Senhor, que ele possa passar por mais essa, Deus, sem maiores sequelas, ó Pai, que ele possa vencer e que logo nós possamos saber, ó Pai, e ouvir dele mesmo que ele foi agraciado pelo Senhor com uma recuperação rápida, Pai, desse problema, Deus. Quero pedir também, ó Pai, pela irmã Janice, pela família dela, e também pela Lorena e Luca, irmãos da Gorete. Senhor, esteja com eles, cuida, Pai, derrama da tua graça, derrama do teu poder e do teu Espírito, Senhor. Pai, nós queremos colocar ainda diante do Senhor, ó Pai, a vida da irmã Valdirene, que ela esteja se recuperando cada dia mais, que ela possa ficar firme, ó Pai, que tenha uma recuperação completa com o Senhor. Quero também, ó Deus, apresentar a vida de todos que estiveram aqui, ó Pai, que estiveram participando dessa live, que isso se estenda para os seus familiares, ó Pai. Que a graça, que o cuidado, que a proteção, que a segurança, que o ânimo do Senhor esteja sobre eles, ó Deus. Quero fazer um pedido especial, ó Pai, sobre a vida do vô João e da vó Rosa, Deus. Que o Senhor continue dando forças para eles, ó Pai, continue abençoando eles, Senhor, para que nós possamos ainda desfrutar muito, ó Pai, da companhia deles, ó Deus, por sabermos que eles têm sido representação do teu reino nas nossas vidas também. Abençoa, Pai, a vida dos meus pais, ó Pai, da família pastoral da igreja. Quero pedir que o Senhor derrame graça sobre os ministérios da igreja, Deus, que o Senhor esteja visitando, dando sabedoria, dando força, ó Pai, e dando ânimo para continuar. Quero pedir também, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, Deus, apresentarmos-nos diante do Senhor, Pai. O Senhor sabe o quanto essa semana tem sido difícil, Pai, mas nós temos contado com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Quero agradecer, Senhor, extremamente grato, Pai, de coração feliz, ó Pai, por todos que estiveram aqui, por todos que fizeram parte dessa live, e quero que o Senhor coloque, acenda no coração deles, ó Pai, o amor pelo clamor sobre as nações do nosso mundo, ó Pai. Porque nós precisamos sim, Deus, que o mundo se una em oração para que nós possamos vencer tudo que tem se formado contra a Tua igreja, Pai. Porque nós sabemos que o maior ataque não é socioeconômico ou político, mas é, Senhor, contra a Tua igreja. É, Senhor, contra as instituições que o Senhor colocou nos corações do Teu povo, Pai, enquanto a família, ó Pai. E nós clamamos, ó Deus, esteja conosco, Pai, porque somos gratos por desfrutarmos da Tua graça e da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero convidar todos vocês para estar na semana que vem com a gente aqui. Nós vamos estar na quarta-feira. Quero convidar vocês a estarem participando também da oração da virada do dia na sexta-feira e do culto no domingo. Deus abençoe todos vocês e a gente se vê logo mais. Um abração. Tchau, tchau.